Tô bem, graças a Deus, e muito feliz por ter voltado. Que bom, como você falou, né? Foi uma pequena pausa. Umas férias. Umas férias, mas você aí já pôde acompanhar e maratonar os nossos outros episódios, né? Seja muito bem-vindo ao Comunicast, o podcast da Comunidade Adventista de Londrina, que tem como objetivo conectar você com Jesus por meio de histórias, de relatos, de experiências que cada pessoa teve aqui de forma individual com Cristo, conhecer um pouquinho sobre a trajetória desses convidados. E como o Igor bem falou, hoje nós temos um convidado bem especial que eu também vou ficar aqui. Estou na expectativa para conhecer um pouquinho sobre a história dele, para conhecer um pouquinho sobre os relatos que ele tem nessa caminhada com Cristo, conhecer um pouquinho da sua família, do que ele faz. E vamos lá apresentar, então? Vamos como disse, sem mais delongas. Vamos deixar com que ele se apresenta, mas seja bem-vindo, Lion Martinez. Opa, boa noite, obrigado. Obrigado por toda essa abertura e todo esse suspense, né? É um motivo de muita alegria estar aqui com vocês, um local tão especial, né? Comunicast. É um projeto bem especial, eu tenho assistido aos outros convidados, né? Se não me engano, começou com o pastor Jair, né? Foi exatamente. Inclusive, o mais assistido. Porque foi o primeiro também, e a história de vida, né? Mas cada um carrega a sua história e a sua hoje tem que impactar muita gente, hein? Que legal. Então, é um prazer estar aqui, né? Poder ter essa oportunidade, agradeço o convite, né? É bem especial porque tem tantos nomes para poder sentar aqui e eu estar aqui, então eu fico feliz em poder estar podendo contar minha história um pouco, conversar com vocês sobre desse momento aí, dessa jornada, essa peregrinação. A gente que agradece você ter aceito esse convite. Mas já começa assim, ó, se apresentando, eu falei o teu nome inteiro, tem mais algum nome no meio? Família, irmãos, o que você quiser aí se apresentar, seu currículo vitae. Cara, na verdade, tem um negócio que não é muito conhecido, mas eu vou... Já quero pedir desculpa também, porque eu não estou muito legal, estou com um resfriado aí há um tempinho, então pode ser que escape uma tosse, alguma coisa, então já peço desculpa. Mas você já pediu desculpa por todo mundo aqui, porque todo mundo tá com o bichinho do ran-ran aqui. Então desculpa quem está ouvindo aí a gente, porque pode ser que tosse alguma coisa aí. Na verdade, eu sou uma pessoa que o meu nome não é o meu nome. Não sei se você já seu já nome viu não isso. é o seu nome? Eu sou uma pessoa que o meu nome não é o meu nome. Porque o meu nome é Lion. Mas, na verdade, o meu nome não é Lion. Meu nome é Lionel. Lionel. Tem um E e um L no final. Gostou? Já pouca começamos gente. bem, hein? Então se escreve Lionel. Isso. E se lê Lionel. Olha só. É coisa da minha mãe, né? Coisa da minha mãe. Mas por que o meu nome não é meu nome? Porque se eu estiver na rua e você fala Lionel, eu não olho, porque eu nem sei que meu nome é isso mais. Meu pai não me chama de Lionel, minha mãe não me chama de Lionel. Desde pequeno sempre te chamaram de Lion? Só registraram e... Eu não sei porquê, eu já pensei, eu estava falando até com a Thaís, minha esposa. A Thaís sabia já. A Thaís, acho que ela ficou sabendo agora também, porque eu escondi isso aí. Revelações, sabia, hein, Thaís? Sabia. Ela tá ali só escutando. Ela teve que assinar o casamento, ela teve que ler isso aí. Então acho que ela pegou. Assim, como assim? Com quem que eu tô casando? Que me enganaram aqui. Eu tô olhando pra cá porque ela tá bem sentada ali. Então acho que isso é uma curiosidade legal para começar aí. Carrego esse nome e muita gente não sabe disso, que na verdade meu nome não é esse, né? E minha família, meu pai e minha mãe, né, são adventistas, frequentam a igreja do Vivi Xavier. Tenho 2 irmãos, o Alisson e o Igor. Meu pai chama Ademir, minha mãe chama Avanil. Tudo nome tranquilo, super fácil, né? Não, inclusive um dos seus irmãos tem um nome muito bonito. Muito bonito, né? Exatamente. Pois é. Igor. Inclusive eu falei pra você já, né? Meu irmão chama Igor, né? Minha esposa, Thaís. E agora tá vindo mais um cidadão na família aí, se Deus quiser, o Miguel. O herdeiro. Tá chegando aí com muita bênção. E Miguel, mais um Miguel no mundo, porque tem um monte de Miguel. Mas quando a gente foi escolher o nome, a gente não pensou em quantidade, a gente pensou em qualidade. Então, nós começamos a procurar nomes baseado no significado e não muito na questão da beleza, ou de ser popular ou não.
E depois eu conto um pouco mais sobre esse bebê aí, mas não tinha como ser outro nome, né? O nome é muito especial. E é tanto pelo conceito que nós escolhemos, porque se fosse menina, tem aquele negócio do chá revelação, que você não sabe, né? Se é homem ou mulher, você fica aquela ansiedade. Você sabe que você tem um filho, agora o que é... O né? bebê, chama de o bebê. O bebê. E seria Eloá, que vem de Elohim, que é o mesmo significado que Miguel. Porque a gente pensou no significado. E é muito estranho quando você pensa no significado, por exemplo, de homem. Por exemplo, é guerreiro. Eu quero que o nome chame guerreiro. Aí, se for menina, vai ser flor. Sabe, assim, não tem uma lógica. Você fala assim, não, eu quero que meu filho tenha um nome de guerreiro ou filha. E aí, se for homem, vai chamar alguma coisa que significa guerreiro e filha significa flor. Então, se eu quero um significado, teoricamente, tem que servir para os dois. Porque até então eu não sei se é homem ou mulher. Então, nós pensamos nisso, né? Essa ideia de Deus presente, Deus com a gente, Deus entre nós. E um presente de Deus. Então, por isso ficou Miguel ou Eloá. E aí deu Miguel. Que legal. Que Uma bênção. criança que já é muito amada, né? Por vocês, lógico, papais. E pela comunidade, assim como a Nina, né? É verdade. Que logo chega por aí também. E tem bebê aqui, hein? Eita. É Tá só... aumentando o time dos Dizem bebês. que lá em casa a fábrica já parou, mas tem uma leva aí de bebês, cara. Um tal de chá de fralda, né? Os bebês vão dominar a comunidade. Não. Né? É o presente, o futuro. É verdade. Quer dizer, a escolinha das crianças vai, né, ter um acréscimo ali de chamadas. Mais Sim. Mas e aí? Vamos para... Você conduz. Vamos para que rumo? Vamos falar da sua vida espiritual. Vamos falar do trabalho primeiro? Eu já ia falar sobre isso. O que ele Opa. faz? Que área você atua? Meu primeiro emprego foi com 18 anos. Na Secretaria de Saúde. Agente de controle de endemias. E entrei na vigilância ambiental e estou há 17 anos na vigilância ambiental. Trabalhei como agente no campo, né, nas casas. Depois eu fui convidado a ser coordenador. Depois eu fui convidado a ser supervisor. Trabalhei um tempo administrativo, um bom tempo administrativo de assessor, na coordenação lá, uns 5, 6 anos. Depois eu fui convidado a ser gerente. Então, atualmente, eu sou o gerente da Vigilância Ambiental na Secretaria de Saúde de Londrina. Então, meu serviço hoje é esse. O que é isso? O que significa isso, né? Eu administro 2 coordenações, né, 2 setores. Um setor é o dos agentes de endemias, né, que nós chamamos de coordenação de controle de endemias. E o segundo é a coordenação de saúde ambiental e zoonose, que trata ali de assuntos de interesse à saúde, como leishmaniose, esporotricose, animais peçonhentos, escorpião, né, que é um dos peçonhentos. Nós temos o castramóvel, que a gente administra. Não sei se todo mundo conhece esse projeto bem legal. É um projeto de castração gratuita, esterilização, onde a população de baixa renda cadastra, porque é caro, né, a castração hoje. Sim. Não só a castração, mas tem medicação, tem pós-operatório, é todo um trabalho específico. E a Prefeitura de Londrina fornece isso de forma gratuita para a população de baixa renda, que tem um benefício. Baixa renda, sim, renda familiar até 3 salários mínimos, né? Então, teoricamente, não é tão baixa renda assim. Mas é um projeto bem legal. Nós já castramos mais de 30 mil animais em 5 anos. Então, é um dos projetos que a gente administra. Legal. Eu vi no seu Instagram que, pelo jeito, não é só Londrina. É Londrina e região que vocês atendem? Tem alguma outra cidade no entorno aqui que o Castramóvel? Ou Castramóvel, ou a secretaria da qual você participa, atende? Porque eu vi você postando, estou indo para tal lugar. Na verdade, essas postagens que eu fiz são distritos, mas do município de Londrina. Então, ali é Lerroville, Paiquerê, Irerê, Guaravera, Selva. Tamarana já não é. Então, chegou ali, Varta, esses distritos, o Castramóvel vai lá. Aí, por isso que eu posto, às vezes, essas viagenzinhas aí, mas é dentro do município. E você foi sendo conduzido para essa área? Ou você tem alguma formação nessa área? Cara, na verdade... Da endemia, já estava meio que ligado a toda a área. Da endemias, aonde eu estou hoje, está totalmente tudo interligado. Mas para eu começar na endemias, foi assim, do nada. Porque eu me formei
terceirão. Meu pai tinha o curso de contabilidade, mas não era ciências contábeis, era um outro nome, não lembro agora. E ele falou para mim, faz ciências contábeis. E aí eu fiz faculdade. Assim que eu me formei, fiz faculdade de ciências contábeis e entrei já lá como agente no próximo ano. Fiz 2 anos de contábeis. Aí eu desisti. 2 anos fazendo contabilidade, no outro estudava à noite balanço, balancete, no outro dia trabalhar na dengue. Aí 2 anos isso eu falei, cara, não vai rolar. Ficar mais 2 anos, depois fazer um TCC, sem ter oportunidade na área, não tem como. Aí eu saí e mais tarde eu comecei a graduar em gestão pública. Aí fazia todo sentido. Aí eu aprendia algo, aplicava no outro dia. Conseguia casar com o que você já estava exercendo, né? E foi perfeito, porque hoje muito da bagagem que eu tenho, da experiência que eu tenho, é dentro dessa graduação de gestão pública, né? Um curso bem legal. E hoje eu sou formado em gestão pública. Tenho algumas especialidades e tal na área de vigilância sanitária, alimentos e tal. Mas tudo dentro dessa área de saúde humana dentro do município. Entendi. Vamos pesquisar um pouco mais sobre a área profissional. Se o Lai não tivesse entrado na endemia, depois caminhado para a gestão que você está, o que seria profissionalmente? Qual área que você sonhava? Ou que você não exerce como profissão, mas quem sabe tem... Gostaria, né? Ou tem até algo como hobby, como ministério, tem alguma coisa assim? Eu já estou dando a deixa aqui. Eu já peguei. Captou. Eu captei. E não ia responder isso, mas como você deu a deixa, eu vou falar sobre isso. Mas agora eu quero saber do outro também. Entendi. É curiosidade. Eu vou concluir então com essa que você deu a deixa aí. Quando eu estava no terceiro ano, eu queria fazer odonto. Mas até fiz na UEL, prestei UEL, acabei não conseguindo passar. E depois eu comecei a trabalhar, fiz contabilidade, fui para outro rumo. Mas a deixa que você quer é sobre música. Olha só. Né? Eu peguei aqui no ar. Cara, é uma história bem interessante essa questão do meu envolvimento com o meio musical. Porque eu era criança, né, adolescente ali, na igreja, e eu vi os garotos mais velhos, jovens na época, o adolescente, os jovens, na minha igreja, lá na Quadra Norte, acho que nem era Quadra Norte ainda, acho que era separado, era Luiz de Sá e Maria Cecília, que uniu e virou Quadra Norte. E eu vi eles cantando. Eles tinham um grupo de a capela com 8 caras. Uau. E assim, eu tinha acho que 12, 13 anos mais ou menos, e eu ficava vendo eles cantando assim, eu falava, que negócio da hora. E eu falava, eu quero aprender esse negócio um dia e tal, fazer. Aí tinha um cara que fazia baixo, mas era um baixo tipo simulando o contrabaixo. Fazia pum, 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 pum. E eu achava... a capela, take six, bem a capela mesmo, E eu ficava olhando aquilo, admirando, os caras vinham, montavam o som, e eu chegava cedo junto com os caras, montava o som. Aí um dia um cara me entregou um CD, porque naquela época não tinha pendrive, nada essas coisas, né? Me entregou um CD com 12 faixas gravadas, que era o que cabia, né? Não existia MP3. E eu comecei a ouvir aquelas coisas, aí, cara, isso aí fez com que eu gostasse da música na igreja. E eu sei que assim foi um caminho de permanecer na igreja, porque a gente passa por uma fase que é aquela fase de transição onde meu pai me obriga a ir na igreja e agora eu escolho se eu quero ir na igreja ou não. Começa a fazer sentido para você a partir de algum ministério que você admira. De alguma coisa. Alguma coisa tem que fazer sentido. E isso foi um dos fatores que conseguiu me dar aquele ânimo de continuar indo por vontade própria. A música. Mas, por enquanto, vocal. E foi legal, eu comecei a estudar, aprender algumas coisas, eu colocava o CD e ficava tentando cantar junto, mas não entendia nada, né? E eu lembro que eu queria fazer o baixo, mas a minha voz era bem fina, porque era... A idade? Nem conseguia extensão, né? Não conseguia nada. E aí eu ficava lá fazendo... assim, que vergonha. E eu falava, não, um dia eu vou cantar e tal, vou ser desse jeito. E foi passando o tempo, aí um amigo meu, já da minha idade, aí já tinha uns 18, 19 anos, é uma história bem interessante, essa aqui também, bem engraçada, né? Rodrigo Gumiero, ele e a irmã dele, a Rebeca Gumiero. A gente frequentava lá, e esse Rodrigo era muito amigo meu, ele tocava violão, bem pra caramba.
já tocava há um tempo, tirava música de ouvido. E aí eu comecei a querer tocar também. Achei legal aquele negócio, maneiro e tal, tem um violão e tal. E aí um dia eu falei para ele assim, eu já estava meio que brincando com o violão. E eu falei para ele, deixa eu tocar no seu violão e tal. Ele falou assim, não. Falou meio que me zoando, né? Vai quebrar meu violão, vai estragar, vai desafinar, mas tipo zoando, né? Cara, você acredita que nesse momento eu falei assim, você vai ficar me zoando? Então deixa que eu vou aprender esse negócio aí. Quando eu pegar, vou pegar pra valer, né? Aí, cara, eu encarnei naquele negócio. Falei, pois agora eu vou aprender, você me paga agora. Fiz uma reunião comigo mesmo, né? Aí falei, então... Motivado pelo impulso. Então você vai ver. Aí comecei a baixar umas apostilas e tal, e comecei a estudar. Só que muita gente tocava violão. Aí eu falava assim, pra mim tocar violão e ser muito bom, melhor que ele, é um caminho muito longe. Aí falei, vou pegar um instrumento que nem todo mundo toca, porque se eu for o básico do que ninguém toca, eu já sou o cara do negócio. Já todo mundo toca um pouco daquilo lá, mas o meu instrumento não vai ser tão famoso assim. E aí eu comecei a estudar qual o instrumento que combinava com o violão. Porque eu tocava o meu instrumento, ele tocava o violão, a gente fazia uma bandinha ali e já era. E eu descobri o contrabaixo. Que era, na época, incomum nas igrejas. Incomum, bem incomum, né? Não tinha, na verdade, era raríssimo. Não que não tinha, quem sou eu para falar que não tinha também, né? Conhecer as igrejas. No nosso meio. No nosso meio, que eu lembre, não tinha. Aí depois, mais tarde, eu fui descobrir que na Central, o PD já tocava lá alguma coisa lá. Desbravou, talvez. Acho que o PD nasceu com o contrabaixo. O PD acho que ele é um pouco mais velho que eu, uns 30 anos, mais ou menos, mais velho que... Tô brincando, PD, se você estiver assistindo. E aí, eu comecei a estudar contrabaixo. Baixei a apostila do contrabaixo, comecei a estudar. Aí eu reencontrei esse amigo meu, não que eu não via ele, mas nesse tema. E eu falei para ele, então, tô tocando um negócio aí e tal. O que você está tocando? Eu falei, contrabaixo. Ele, hã? Contrabaixo? Eu falei, vamos fazer então, marcar. Aí marcamos, e ele tocou violão e eu toquei umas notinhas assim, sabe? Simples. Só a tônica apoio, ali. Né? Só aquela tônica ali. E ficou um som legal. Ele falou, que legal e tal, não sei o quê. Eu falei, nossa. Não sei se você sabe, a Wênia é professora de violino. Que legal. Na escola que ela leciona. Que legal. Meu violino é um instrumento que eu admiro bastante. Primeiro porque não tem traste. Para quem não sabe o que é traste, é onde conta qual é a nota e a afinação. A divisão no braço. É uma referência, né? Na afinação. Então, por exemplo, se eu vou tocar o contrabaixo, eu vou no dó lá, eu bato ali, e mesmo que eu toque um pouquinho mais para trás, o traste ele vai dar exatamente onde é a nota. No violino, não tem isso aí. Você tem que andar no bracinho até chegar na nota, musical. No ouvido. Na verdade, não é nem andar, né? Porque se você anda, você faz aquele... mesmo cravado. Já saber e eu ouvir. perguntei, você toca outro instrumento também? Eu toco um pouquinho de ukulele, porque eu dou aula de educação musical para crianças, né? Então é meu instrumento de apoio, de harmonia, que eu consigo usar nas aulas, né? Porque o violino é um instrumento melódico, então você não consegue fazer igual violão, piano. Né? Então, assim, o teclado um pouquinho, mas o meu instrumento mesmo é o violino. Depois que a Nina nascer, você volta daquele lado ali, tá bom? A gente quer saber tudo isso. Saber tudo isso. Junto do Denis, nossa técnica. E tem muita gente boa para entrevistar, rapaz. Não, então, Por isso que eu disse que eu fiquei feliz, porque tem uma galera mesmo, né? Pois é. Vamos lá. E, cara, e aí eu fui evoluindo, né? Comecei a me evoluir no contrabaixo, comecei a aprender mais, fazer mais técnicas, né? E aí a gente começou a trabalhar com banda, né? Com banda. Só para não ficar nada no meio do caminho aí, né? Começamos a trabalhar com banda. E começamos a montar um ministério e tal. Comecei a produzir algumas coisas, comecei com um estúdio. E aí eu precisaria aprender um pouco mais de outros instrumentos. E aí eu fui começar a aprender um pouco mais de piano. Porque eu estudei muita teoria musical. Geralmente o baixista é meio preguiçoso para teoria musical. Cuidado, você pode ser linchado. Eu digo por ser baixista, porque eu não estou julgando uma categoria, estou me julgando, né? Fica muito claro. Então, o baixista, eu lá, mas quem está me ouvindo vai concordar também com isso aí. Porque a gente não faz muito acorde. A gente bate mais as notas. Faz toda a diferença, né? Quando para um pouquinho, a gente sente. Né? Fica um vazio, algumas pessoas que gostam de perceber os instrumentos sentem que falta aquele acompanhamento.
E apesar de ter escalas e tal, mas a gente não faz muita harmonia, né? Mas como eu estudei muita teoria, a teoria musical ela é importante porque é uma teoria musical. Não é uma teoria do violão, teoria do baixo. Ela é de música, então ela serve para tudo. Entende para todos. Então, como eu estudei muito, foi um pouco mais fácil eu entender a harmonia de teclado, acordes e tal, e comecei a me desenvolver nisso. E conforme eu fui tocando, começava a faltar instrumentos. Então, vamos fazer uma banda. Tem o baixo, tem aqui, faltou o piano. Aí eu falei, putz, eu vou ter que aprender esse negócio de piano aí. Comecei a estudar para suprir. Aí achei uma pianista, coloquei um pianista. Agora faltou o cara da bateria. Falei, nossa, agora eu vou ter que aprender esse negócio. E com o tempo eu fui meio que migrando para os instrumentos de banda, né? No louvor e tal. E aí eu fui aprendendo e consigo hoje tocar um pouquinho de cada coisa. Aqui na comunidade você toca, faz parte da banda. Por enquanto, vi você se arriscar ali, se arriscar não, seu instrumento talvez o principal, o contrabaixo. É um dos que eu mais gosto. Mas você já tocou em algum outro aqui? Aqui na comunidade, não. Só ensaio, né? Que a gente dá uma brincada aqui e ali, sim. Mas oficialmente no contrabaixo. Até porque nem precisa, né? Os caras aqui são feras demais, então eu não fico me arriscando. Bom, a gente tem uma super banda aqui. É verdade. E aí, Wayne, o que te traz de curiosidade nessa introdução? Então, eu quero saber, você contou um pouquinho, né, sobre sua família, sobre a trajetória que você teve, o envolvimento com a música e a permanência na igreja. E você sempre foi ligado à música. Eu não conheço muito bem, estou aqui te conhecendo também, mas já ouvi algumas coisas boas, tá? Sobre você. Você atuou já no Ministério Jovem, você esteve à frente de alguns... não diria cargos, que eu acho que é uma coisa muito... Sim. Mas dentro de alguns postos assim que você estava como líder dentro dos jovens, ou sempre foi na música, conta pra gente como que foi essa ligação, né? Permaneci na igreja, trabalhei na questão da música, você foi para outros ministérios, atuou em outras frentes também, além da música? Porque eu acredito que... Muito legal a sua pergunta. Acredito que assim, a igreja ela se torna pequena diante dos desafios. Fala, aqui já treinei uma galera, estão sobrevivendo, estão tocando e agora vamos expandir. Não sei se foi por esse lado. E aí te procuraram, e aí você foi atrás, você foi se envolvendo e foi gostando com outras... Em algum congresso, não sei. Vamos lá. Eu comecei com a área musical. Aí... É aquele negócio que líder não se cria, né? Você não é que não se cria, você não nomeia um líder. O líder nasce. Ou antes, ou durante, ou depois. Ele se torna um líder. E eu sempre liderei sem saber esse negócio de liderar. Sempre foi natural. Por exemplo, se a gente fosse... Estar com um nome ali, por exemplo, se a gente fosse jogar bola, eu era o cara que falava, e aí, tem um colete e tal, pegou a bola, não sei o quê. Se a gente fosse fazer um churrasco, eu falava, dá para vir esse dia? Sabe, assim, como você tomar iniciativa, não só no meio religioso, mas era um perfil meu que eu tinha. É um perfil seu, né? Ia falar sobre isso. E eu comecei com a música, começamos a desenvolver um ministério e eu tive uma ideia de fazer um grupo um pouco maior. Porque eu sentia que na época, isso eu estou falando coisa de 10, 15 anos atrás, né? Eu sentia que a igreja adventista em Londrina, ela era muito longe uma igreja da outra. Sabe, assim, não em questão de espaço, mas em questão de pessoas. De conexão, De conexão, A gente é da comunidade aqui, o outro está do lado, o outro ali, mas a gente não se conhece, a gente não faz nada junto. E os jovens, eu sentia muito isso. E o jovem, você sabe que ele tem que estar junto. Se ele não está junto, cara... Precisa aumentar o network. Cristão, para a galera também se conhecer. Exatamente. Porque da mesma forma que tem igreja que tem muito jovem, tem igreja que tem 1, 2, 3. E esse cara lá, ele vai desanimando. Então a ideia era fazer alguma coisa para a galera, geral. E eu tive essa ideia na época e tal, e pensamos em montar um projeto da liderança jovem. E aí nós
propusemos o Força Jovem, chamava Força Jovem Adventista. E aí eu juntei algumas pessoas, fiz alguns contatos e fomos até a associação levar o projeto. Na época era o pastor Jonatas Rosa, que era o departamental de jovens. E levamos o projeto para ser um grupo de jovens organizados, né? Não oficializar para a NP. Não tinha essa na época essas coisas, né? E a gente instituiu esse Força Jovem. O Jonatas na época gostou demais do projeto e tal. Eu lembro da logo da camiseta, muita gente usou essa camiseta. Nós fizemos bastante camiseta, vendemos para uma galera aí, a preço de custo, é claro, né? E foi bem legal o projeto. Então, conforme eu fui criando esses meses, depois de um tempo fizemos a Noite de Louvor, que foi algo também regional. Então eu sempre tentei fazer algo regional, para poder ampliar essa questão e abraçar o máximo de pessoas possíveis. A gente se reunia no Colégio Adventista, sábado à noite. Não todo sábado, mas... Tinha a social? Antiga social? Com um pouco diferente, né? Esportiva. Tinha futebol, tinha vôlei, tinha pimbolim, tinha também as danças de social, porque sempre um ou outro gosta e tal, e depois acaba todo mundo entrando na brincadeira. A gente fazia um culto de louvor antes e tal, e depois a gente descia todo mundo lá para baixo para poder fazer a parte social, né? E foi um negócio que foi bem legal. E aí, com o tempo... começou a se organizar uma estrutura no Ministério Jovem da associação. Os desbravadores e aventureiros, ou os desbravadores, sempre foram bem organizados, ou melhor organizados que Ministério Jovem. Né? Tinha um regional, tinha várias pessoas, vários associados, e funcionava muito bem. Mas o Ministério Jovem não funcionava tão estruturado igual é hoje. Era uma liderança local, e cada líder... ele se esforçava ao máximo para entregar ali boas programações, apresentar músicas novas de cada ano, que tinham seus temas. Criatividade, né? Tinha que ser um cara muito criativo, porque o JA já estava maçante, já ninguém gostava de JA e tal. E aí, o pastor da associação, eu lembro que o Jonatas saiu, entrou o pastor Erickson, e eu lembro que o pastor Erickson me chamou um dia lá e falou lá, a gente precisa melhorar essa estrutura, né? Falei para ele, a gente tem, assim, tinha acho que 2 ou 3 regionais para Londrina toda. E aí eu lembro que em conversa lá, nós sugerimos assim, o ideal é que fosse um líder por distrito, que criasse essa estrutura, pelo menos um líder por distrito. A gente teria um pouco mais de acesso, tanto à associação para as igrejas locais, quanto as igrejas locais para a associação. E aí, na época, ele falou, não, top. Então, nomeia para mim esses cabeças de cada distrito, que futuramente seria regional. Inclusive, você, estou sabendo que você é o regional daqui da comunidade. Vou aprender com o Alan e a galera aí. Já estou sabendo, E você? E aí, na época, eu nomeei cada distrito, ia conversando com a galera, via quem que era o líder ali, o líder real, não o que era líder de jovens, porque nem sempre o cara nomeado líder de jovem é o líder. Muitas vezes o cara que está ali como líder no nome, ele fala, ninguém está nem aí. O outro cara sentado no banco fala, ô, gente, vamos lá em casa hoje? Vai todo mundo lá. Então a proposta era identificar esse cara. E eu nomeei, acho que 12 ou 13 pessoas que eram os distritos que tinha. De Londrina, Cambé, Ibiporã, Arapongas, Rolândia, 1º de Maio, que era a nossa região, se tornou a nossa região aqui de Londrina. Depois tinha a região de Maringá e tal, dividido em 4 regiões. E aí se tornou um corpo. Aí nós fomos com todo esse grupo para lá, foram nomeados regionais, foi quando instituiu em Londrina o grupo de regionais. E daí eu comecei a participar da associação e tal, e depois futuramente eu me tornei o coordenador dos regionais. Né, que seria esse, entre aspas, né, abaixo do pastor departamental. Aí é o pastor, depois o coordenador de regionais, os regionais, depois os distritais e depois os líderes de jovens, que são de cada local. E esse foi o meu envolvimento. Né, durante toda a minha vida eu dediquei a esse ministério, elaboração de projetos, de programas, né? O Basic Camp, né? Que hoje é um evento muito importante para
nossa associação, a gente ajudou a organizar no começo e tal, e outros eventos, né? Foi bem legal, bem importante. Legal. Eu imagino que a pressão é muito grande também, né? Porque um líder na igreja tem a pressão da igreja. Local. E sendo regional também. Aí conciliando trabalho, família, tudo isso. Ministério de Louvor, que eu tinha também. Ministério de Louvor, o grupo, né? Coordenar pessoas e estar à frente de tudo isso é um risco, não é? Sim. Com certeza. Eu já vivi isso também, mas é um risco. Aconteceu algo que não é a palavra desânimo, mas uma sobrecarga. É porque o que você vai dizer hoje fica gravado e talvez sirva para muitas pessoas que, independente onde elas estiverem, às vezes tem uma sobrecarga de uma igreja menor, o cara vai lá e prega, de repente ele está no som e ele faz tantas outras coisas, ele é o diácono. E uma utilidades, né? Porque a igreja é pequena, só que Sim. Aí falta, às vezes, você participar, né? Você estar ali envolvido. Lion, eu conheço um pouquinho dessa tua parte, que nós conversamos num almoço aqui da comunidade, e aquilo me impactou tanto, cara. E eu peço, né, que você compartilhe com a gente, com a UEN, com todo mundo que está assistindo, esse momento de transição. Por exemplo, o acúmulo de tarefas na igreja é benéfico, não é? Traz aí pra gente. Cara, aquilo que você quiser. É um assunto bem importante. Eu quero até pedir assim que o Espírito Santo responda por mim essa pergunta, porque realmente é algo muito importante de ser dito, mas é uma responsabilidade muito grande por quem responde essa pergunta, né? Eu tenho uma experiência, tenho vivido, talvez a gente pode até conversar um pouco sobre isso. Como eu disse no começo, eu dediquei a minha vida toda a 3 pilares na minha vida. Colocar família, religião e trabalho. Esses eram os meus pilares. E o pilar da religião, cara, foi um pilar que eu dediquei, assim... Contei para vocês um pouco aqui, bem resumido, de uma trajetória aí de 15 anos, mais ou menos, ou mais, né? Desbravei muita coisa. E passei por muitos problemas, muitos desafios, muitas vitórias, muitas conquistas. Visivelmente, é muito fácil responder a sua pergunta, porque se você pegar uma foto minha quando eu comecei e hoje, você vai ver uma diferença muito grande em mim, que é meu cabelo, né? Hoje eu não tenho mais os cabelos, então é uma forma de demonstrar a resposta para a sua pergunta de como que então, quer dizer que quando a gente vê alguém na igreja assim perdendo os cabelinhos, você fala, porque, cara, esse trabalhou. Mas assim, cara, hoje eu vejo uma oportunidade muito grande de você se dedicar. Eu acho que você precisa ter um equilíbrio em um sentido. Muitas vezes nós focamos muito e dedicamos muito esforço para fora e a gente esquece de dedicar pelo menos esse mesmo esforço para dentro. Quando você diz fora, é fora das paredes da igreja, para fora as pessoas, e para dentro é dentro da igreja ou dentro? Dentro da nossa mente, dentro do nosso ser? Assim. Eu ia chegar nisso. Fora, eu digo 100% da palavra fora. Esse fora, ele abrange várias coisas. Vou começar do ponto zero, que é você querer amar alguém sem você se amar. Arriscado. Então, não tem como eu querer fazer algo por alguém se eu não faço isso por mim. Então, o primeiro fora que eu digo é isso. Não adianta você querer ajudar muito alguém se você não está se ajudando. A primeira pessoa que precisa ser ajudada é você. Sim. Existe uma regra na polícia. Uma lei, né? Existe uma regra na polícia que funciona assim. Vou dar o cenário para vocês. Está acontecendo um sequestro em um banco e dois ladrões
renderam uma idosa, e essa idosa está com um bebê no colo e o ladrão está com a arma na cabeça da idosa e o outro ladrão com a arma na cabeça do bebê. Este é o cenário. E, de repente, acionam a polícia e a polícia chega lá. Chega o policial, a primeira equipe, daqui a pouco ligam para o cara que é negociador da polícia, ele chega nesse cenário. Quando o negociador chega ali para negociar, qual que é a vida mais importante naquele local? O negociador chegou. Agora, o negociador é responsável por desfazer tudo isso. Na cabeça do negociador, qual que é a vida mais importante naquele momento? Bebê? Bebê, o que você acha? Olha que pergunta fácil, simples de responder. Eu acredito que é a dele, né? É. No momento, para poder ele continuar mediando aquela situação. Exato. A vida mais importante naquele momento é a dele. Porque se ele perde a vida dele, não tem como acabou. Continuar. Exato. É igual Acabou. um avião, né? Se você cai a máscara. Tô aqui. E põe a sua e não sei o que. Não, ponho a minha para eu ter aquela consciência, aquela razão para ajudar o próximo, né? Cara, então esse exemplo ele faz sentido para tudo, para a gente criar um raciocínio novo no nosso banco de conhecimento. Sempre até a teoria é essa. Eu preciso primeiro pensar dentro, depois para fora. Quando eu penso fora primeiro e esqueço dentro, nós temos um problema. Então, de toda essa pergunta sua, a minha resposta seria assim: dedique o máximo que você pode dentro. Ficou legal? Comece a migrar para fora. Ficou legal? Comece a migrar para fora. Então, eu começo cuidar de mim. Tô legal? Tô com a saúde emocional legal? Tô tranquilo? Então, eu vou ajudar a minha comunidade. Vou ajudar a minha igreja. Minha igreja está legal. Perfeito. Vou avançar para o próximo. O próximo está legal. Eu vou agora para... Entendeu? E esse dentro que você fala, ele envolve não só o individual, né? Mas quando a gente tem uma família, é aquela máxima. O seu primeiro ministério é a sua família. Sim. Então, se você põe o outro, no caso, o fora, à frente desse primeiro ministério... Já deu errado. Já deu errado, porque... então eu vou para lá, não vai dar certo, porque aqui não está sendo atendido. Sim, exato. Né? Então, assim, esse dentro, assim, só para especificar, né? É um dentro que envolve muita coisa. Pode ser o dentro eu sozinha, eu sou solteira, que é o primeiro. Eu quero fazer, mas tem o dentro que eu tenho meu marido, meu filho e agora. Vou deixar de atender essas necessidades porque eu preciso sempre atender o próximo. Aí esquece, você já... Sim. O passo já está errado, né? E isso é um erro que a gente comete todos os dias. Eu cometi esse erro, talvez você cometa, em todas as esferas da nossa vida. Eu dei aquele exemplo do banco e eu vou dar um outro exemplo. Se eu tenho a minha casa, eu estou com a minha esposa conversando aqui, e aí vocês foram na minha casa fazer uma visita, eu fiz um jantar. E aí, Igor, você foi pegar um negócio desse aqui, sem querer você bateu e caiu aqui na mesa. Eu vou falar assim: gente, desculpa aqui. Eu vou fazer, anfitrião. Vou lá pegar um paninho, secar. Não, fica tranquilo. Eu tô preocupado. Tudo certo. Não, fica tranquilo. Acontece. Tá tranquilo aqui, beleza. Não, então isso é normal. Isso aqui é uma coisa normal, fica tranquilo, beleza. Depois a gente lava isso daí. Não tem problema nenhum. Manchou a toalha, arrebentou com tudo, mas fica tranquilo, né? Não tem problema, vai perder a toalha, mas tá tudo certo. Cenário A. Cenário B. Tá eu e minha esposa. Ela faz a mesma cena. Derruba. O que eu vou fazer com ela? Acabar com ela. Pelo amor de Deus, você não tá vendo essa aqui, você é desastrada, não sei o quê. Quer dizer, eu tô dando mais atenção para quem é de fora do que para quem é de dentro. E é um desgaste muito grande do ser humano, né? Tentar levar essas duas Exato, coisas aí. é um problema. Isso é um problema. Então, para concluir esse raciocínio que a gente fez, acho que o conceito é esse. Vamos trabalhar de dentro. Ficou legal? Beleza, dá aquela manutenção. Vamos pular mais uma etapa. Quando a gente pula essa etapa sem concentrar no nosso, é a vida do cara lá, negociador, morrendo, e aí dali para frente morre todo mundo. Então o ministério, eu acho que ele tem que ser dedicado com que frequência, desde que não atrapalhe isso aí. Ótimo. Que ponto que eu tenho que dedicar, desde que não atrapalhe isso aí. Ficou bem claro. E essa entra bastante a questão do saber dizer não, né? De mediar tudo isso. Dar o próximo passo, consigo administrar esse dentro aqui, né? Ou eu preciso dizer não também
né? Ah, não, porque tudo que Deus mandar é porque... Tudo que me chamarem é porque Deus tá me mandando, mas nem sempre é assim. Aquela máxima, né? Para Deus não se diz não. E aí você faz todo o esforço, só que aquilo que você acabou de dizer, você não está preenchido ainda. Como que você vai transbordar se está vazio? Sim, exatamente. Sim. E essa frase está certa. Para Deus não se diz não. Está certíssima. Se Deus mandou você largar tudo, Ele vai capacitar. Lá, você larga tudo e vai lá. O problema é, eu estou sensível a identificar quando é Deus que está falando larga tudo e vai, ou quando não é Deus que está falando larga tudo e vai. Eu estou no volante ou estou no banco do passageiro? Né? Deixando Deus conduzir, Ele acelerar, Ele frear. Sim. Eu acho que esse... Desculpa. Não, eu acho que essa sensibilidade que é o segredo da vida. Porque essa sensibilidade tem um nome. Chama Espírito Santo. Sim. Essa é a sensibilidade que vai falar para você, cara, aquilo é a voz de Deus. Isso aqui não é a voz de Deus. Quando a gente perde a sensibilidade, existem muitos ruídos na nossa rotina. E esses ruídos atrapalham. Então você nunca sabe quando é alguém chamando. Existe um texto bem famoso que é quando Jesus vai informar os discípulos que ele vai ser preso, vai ser crucificado. E Pedro fala para ele, não, Jesus, não, fica tranquilo, deixa comigo. Aí Jesus olha para Pedro e fala o que para Pedro? Arreda de mim, Satanás. Olha o feeling, a sensibilidade de Jesus. Porque isso era um companheiro, um parceiro. Fala, não, Igor, você vai lá, deixa capaz, eu vou deixar você fazer isso, não. Era uma imagem boa, uma ideia boa, mas que Jesus estava tão próximo de Deus que teve o feeling de falar, isso aqui não é meu pai que está falando. Afasta de mim, Satanás. Então, essa é a essência. E essa evidência do ser humano, muitas vezes, o outro ser humano não consegue ter uma certa maturidade para perceber. Sem citar nomes aqui, mas existem cantores na igreja, nível Brasil, em que a hora que se apresentam, rola ali um momento de quase que uma adoração àquela pessoa, por alguns agudos, né? O grave mesmo, quando chama atenção. E é uma linha tênue, porque Deus quer te usar, mas Satanás também quer. Sim. E aí vai daquela pessoa saber quem ela vai alimentar ali, qual lado ela vai se dispor, para não virar, por exemplo, uma fé montanha-russa, onde um dia enquanto está todo mundo ali na frente, ou bajulando, ou tirando foto, é uma coisa. E depois a pessoa cai total, aí ela já não quer mais. Sim. Então é uma linha bem tênue. E isso é um perigo, Igor, tanto para quem está lá em cima do palco, quanto para quem está embaixo, olhando. Por quê? Você deu o exemplo aí de um cantor. Mas existem 1 milhão de exemplos de outras áreas. Tudo. Por exemplo, eu, depois de uma certa etapa na minha vida, eu comecei a estudar muito a parte cristã, bíblica, histórias. Uma teologia, não só a teologia, mas a história também, como história. E eu comecei a ouvir algumas pessoas. Uma referência para mim hoje é Rodrigo Silva. E chega um ponto que você tem que falar assim, cara, peraí, será que tudo que eu escuto, por exemplo, vou pegar o Rodrigo Silva, que é uma referência para mim, será que tudo que ele falar é 100% eu tenho que pegar? Sabe? Preciso consultar. Um negócio muito louco assim? Não é? Será que ele... Precisa ir na referência. Exato. Será que ele é a referência para mim disso? Será que assim, ele é o meu Jesus? Aí você fala assim, não, peraí. É o cara mais perto de Deus que você conhece. Então, sabe assim, essas reflexões? Porque muitas vezes a gente se inspira muito como referência em um ser humano. E, cara, a Bíblia é muito clara. Não tem ninguém que não peca, não tem ninguém que não erra, não tem ninguém que fala alguma coisa que talvez naquele momento... Pedro é o exemplo disso. Lá. A Bíblia traz uma palavra, né, com a preposição ali, infeliz do homem, da humanidade, aí, que confia no outro homem. Então, assim, mesmo Rodrigo Silva sendo o cara, né, admirado por muitos, inclusive... Estou brincando, já pensou? Entrevistar o Rodrigo Silva? Que bênção. 6 horas de podcast. E eu queria estar aqui também nesse dia aí.
A gente espera você ter a Nina, depois a gente faz o convite. Mas imagina assim, ele também tem falhas. Sim. Ele também pode. E ele fala muito pecador. isso. Exatamente. Nos podcasts que ele vai, eu vejo muito isso. Ele mesmo fala isso. Ele fala, cara, eu tenho que tomar muito cuidado comigo mesmo. Porque eu tenho que estar sempre consciente que eu não posso, em momento algum, falar assim, opa, estou ficando um pouquinho famoso. Opa, eu estou aqui, fui chamado para esse, fui chamado para aquele, agora eu estou recebendo mais convite, agora eu estou pisando em locais que antes eu não pisava. Então, ele mesmo trata esse assunto. Então, por isso é um exemplo muito grande para mim, que isso também pode serve para acontecer em mim. menor escala Com qualquer pessoa. com qualquer pessoa, dentro da cidade, dentro do bairro, Sim, região. sim. Exatamente. Muito bom lá. Foi muito gostoso assim de entender um pouco mais por essa ótica. E tudo que você falou, acredito que não só impacta a gente, mas ajuda muitas pessoas, vai ajudar muitas pessoas que estão assistindo, porque com certeza tem, às vezes, um jovem que faz tudo para que a sua igreja possa prosperar, possa estar sempre envolvida, mas não se esqueça de quê? De se abastecer, de se preencher. Sim. Não tem como você abastecer o outro se você não tem nada, né? E é legal, Igor, porque assim, se você tivesse me entrevistado ano passado, eu não falaria isso que eu estou falando. O discurso era outro. Era outro. E se fosse há 2 anos atrás, 3 anos atrás, seria outro. Sim. Então, eu acho que isso é o principal, né? Eu tenho vivido muita coisa, não sei quanto tempo nós temos ainda de gravação, mas assim, não sei se eu tenho tempo para poder falar sobre isso. Você tem uma ideia mais ou menos quanto tempo tem? Só para mim não passar? Mais 1 minuto? E aí, Wayne? Mais 2 minutos? Não, conta aí. Conta aí. Gente. Cara, porque isso é importante. Isso é importante. Pelo menos eu acredito hoje ser o mais importante de tudo que nós falamos aqui até agora. Então, deixa o Espírito Santo te usar. Eu dediquei minha vida toda para a igreja. A igreja que eu digo, não a igreja adventista, mas para Deus, para a religião, para o próximo. Fui líder de ministério. Para o serviço, né? O para servir, tudo. né? O id mesmo, né? O dedicar a minha vida em relação a isso. E, cara, teve um momento na minha vida, eu vou até abrir isso, não sei nem se eu falo isso ou não, mas teve um momento na minha vida que eu tive uma barreira onde eu era casado e eu tive um divórcio, né? Separei da minha esposa e de repente, cara, todos esses pilares caíram, desabaram, todos eles desabaram. Igreja, trabalho, tudo caiu, desmoronou e eu fiquei 1 semana, 2 semanas, 3 semanas assim, arrebentado. E, cara, essa fase é aquela fase que você pensa assim, e agora? Você não tem mais nada, você não é aquela pessoa mais que chega nos locais e todo mundo está te olhando, te admirando e tal. Você não tem mais oportunidade de pregar, você não tem mais oportunidade de cantar, você não tem oportunidade mais de liderar. E você chega numa fase que você fala assim, e agora? Eu abandono tudo isso e começo um novo projeto, uma nova vida, em outro local, mudo de cidade, sei lá. Ou enfrento tudo isso com a ajuda de Deus. E, graças a Ele, eu optei pela segunda opção. E nesse momento de maior problema, maior tristeza em casa, eu comecei a buscar mais a Deus. Busquei me aproximar mais dele, ler mais, estudar mais, orar mais. E é engraçado porque quanto mais lascado você está, parece que a porta para o Espírito Santo é muito maior do que na tua rotina normal. O deserto, né? É muito maior, é muito maior. Cara, e Deus começou a conversar comigo de inúmeras maneiras. Inúmeras maneiras. Era um sentimento muito especial. Eu comecei a estudar e Deus começou a revelar para mim coisas que eu falava, cara, como que eu nunca prestei atenção nisso? Eu ia ler um negócio na Bíblia, ficava tão claro, que eu falava, como que eu nunca prestei atenção nisso? Está tão claro aqui, olha aqui, está falando isso aqui. E eu ia assistir um filme, no meio do filme passava uma cena e eu falava, cara, Deus falou comigo nessa cena. Eu ia abrir a internet, passava lá, ou no Instagram, por exemplo, estou passando ali, aparecia um videozinho, alguma coisa, Deus falava comigo. Sabe, uma comunicação. Estava sensível a essa comunicação de Deus. E aí, ou você trazia tudo que você via para o contexto cristão. Sim. E aí que vem a grande sacada.
nesse momento, eu comecei a ser um novo Lion. Porque quando eu retorno para aquela mesma rotina que eu tinha, de ir à igreja e tal, e ver essas coisas, eu não retorno da forma que eu saí. Eu retorno pela porta do fundo. Eu retorno pelos bastidores, sentado no último banco, onde eu estava com o microfone aqui há dias atrás. Agora eu estou no último banco sentado, quietinho, observando, né? Assistindo e tal. Cara, isso, Deus, ele me deu uma oportunidade de enxergar um making of, que é difícil a gente ter essa oportunidade. Aí Deus me mostrou assim, cara, o teu ministério é esse. O teu ministério é esse. Isso ficou muito claro na minha vida. E hoje o meu ministério é esse. No dia que eu rebatizei, eu falei um pouco sobre isso. O meu ministério hoje é do making off. É daquela pessoa que veio pela primeira vez, daquela pessoa que talvez está passando por um problema e está sentadinho lá no fundo. Não é mais daqui de palco, não é de mais de frente, dessas coisas. É ter um olhar para aquela pessoa especial. Aquela pessoa que veio com o coração contrito, chorando, senta nesse banco aqui, buscando alguma coisa, e muitas vezes a gente não tem essa sensibilidade de chegar, trocar uma ideia, abraçar, como é que você está e tal. Quebrar as barreiras de preconceito, ou ficar pensando o que a pessoa vai achar se eu chegar para ela e cumprimentar, sim, oferecer uma oração. Sim, ou sim. Conhecer um pouco mais. Cara, eu acho que assim, o que Deus está tentando mostrar para a gente, o que Jesus e o Espírito Santo estão tentando mostrar para nós, é que existe um evangelho invisível que a gente não está enxergando. Quando a Bíblia fala que nós somos uma igreja morna, hoje eu consigo entender o que é uma igreja morna. Uma igreja morna é uma igreja de rotina. É algo que a gente faz por rotina. É muito claro para mim hoje que o inimigo ele não quer tirar você da igreja. O inimigo não quer tirar você do ministério de louvor. Ele não quer que você pare de tocar, que você pare de pregar, que você pare de estudar lição, que você pare de ler a Bíblia. Ele não precisa disso. Ele precisa que você faça tudo isso mecanicamente. Só isso. Para você ter consciência. Eu estou fazendo, Tô tranquilo. E aí, morna, meu ponto. A igreja morna nada mais é do que isso. São pessoas indo à igreja, ouvindo o sermão, pregando, cantando, indo embora. E aí, semana que vem, a gente repete tudo isso de novo. Pronto, tá excelente. E existe um ministério por trás de tudo isso. Eu me lembro que, numa conversa que nós tivemos, nesse almoço aqui na comunidade, você falou assim, se não tivesse Jesus, as pessoas continuariam fazendo a mesma coisa. Existe um livro de Ellen White, esqueci o nome agora, que eu estava lendo, que diz assim, se o Espírito Santo fosse retirado da igreja, hoje, 80% de tudo que acontece continuaria acontecendo. Tranquilamente. Nós continuaríamos pregando, continuaríamos cantando, continuaríamos tendo o projeto de ajudar o próximo. Tudo ia continuar da mesma forma. Porque nós aprendemos a fazer isso. Nós aprendemos a falar bem, nós aprendemos a pregar, aprendemos a cantar. Independente do Espírito Santo, não precisa de Espírito Santo. Eu já sei fazer isso aí. E o que está faltando? O Espírito Santo. Isso não sou eu que estou dizendo. É nítido, se a gente sai da bolha e enxerga isso de fora, você consegue perceber nitidamente a gente, aí eu me incluo nisso, fazendo mais do mesmo. Por isso que eu falei que isso, na minha opinião, Igor, é o mais importante da nossa conversa. Eu acho que isso tem que ser um alerta e até um recorte para a gente divulgar esse podcast. Assim, nós precisamos abrir os olhos, porque Jesus está voltando e nós estamos fazendo mais do mesmo. O Espírito Santo leva um trabalho gigantesco para fazer o caboclo entrar nessa porta. E a gente perde essa oportunidade a toda hora. E aí o Espírito Santo vai falar assim, poxa, Igor, caramba, meu, deu maior trabalho para trazer o cara aqui. O cara sentou naquele banco ali, foi embora e você não fez nada, meu. Você não sabe nem o nome dele. Me ajuda aí, meu. Tá difícil e tal. E a gente está, sabe, nessa pegada. Então, acho que o alerta é isso. A gente ter essa sensibilidade, primeiro nos preparar espiritualmente para ter essa sensibilidade, para poder ajudar essa galera que está chegando aí, que precisa vir, né? Vamos pegar o gancho. Eu gostei muito do que você falou. E aí é mais contemporâneo para a gente, Wayne. Quem sabe a gente já caminha aqui para o final, mas você foi esse cara que chegou aqui na comunidade. Vamos falar Lion, Thaís, Miguel e comunidade hoje.
agora. Daí você veio para cá, você veio fazer uma visita. Tem uma história aí também, né? O Diógenes está aí no meio também. Eu sei que ele assiste os nossos episódios, ele e a esposa. E conta aí pra gente como que foi a sua vinda para cá. Cara, é interessante. Inclusive, depois eu queria ler um texto que arremata tudo isso que nós conversamos, né? Que Deus é maravilhoso, cara. A maior alegria da minha vida, o meu sorriso em falar isso, é saber, assim, ter a certeza que Deus existe. Espírito Santo existe. Amém. E isso eu tenho certeza. Nunca vi. Nunca vi. Mas o meu coração diz para mim, Deus existe. Porque a gente projeta alguma coisa na nossa vida, cara, e de repente acontece um monte de coisa, uma sequência de fatores que leva a gente no local e a gente pensa assim, se não tivesse acontecido esse ponto aqui, eu não teria chegado aqui. Sim. Sabe, uma pessoa atravessar na rua, que você atrasa e depois, por ser atrasado aqui, fecha um semáforo, que depois acontece uma sequência de coisas para você chegar naquele momento exato. E isso foi desse jeito. Eu vim à comunidade às vezes, né? Eu estou aqui um tempão em Londrina, nesse ministério jovem, já vim aqui algumas vezes, mas nunca foi algo que eu falei, vou frequentar e tal. Eu tinha outras ideias de igrejas onde eu ia, mais nos bairros onde eu estava com mais proximidade e tal. E atualmente, na época, né? Atualmente, lá naquela época que eu estou contando, eu estava indo na Central. Porque eu estava naquela fase de sentar no último banco. E eu estava sentado no último banco lá quietinho, escondidinho, embaixo ali e tal. Aí acabava o culto, eu ia embora. E o Diógenes, né? Espero que ele não esteja vendo essa parte aí. Ele falou assim, vai ter um futebol, vai ter um negócio aí. E se você quiser jogar com a gente lá e tal. Falei, vamos sim. Aí ele falou, vai ser sábado. Aí eu pensei, sábado à noite, né? Mas que hora? Aí, cara, o Diógenes, aí depois você coloca aí, André, dá um corte aí. O Diógenes é um cara tão enrolado que ele, cara, para ele me falar o horário do futebol, ele levou acho que uns 4 dias. Peraí, eu não estou aqui em defesa ao Diógenes, mas no convite Deus já começou a falar com você. Não é? Por quê? Futebol é uma coisa que conectou. Sim. E por que ele te chamou? Vocês têm uma amizade frequente? Sim, o Jorge é amigo meu um tempão, né? Tempão. Já tocamos juntos, já participou de um ministério. É uma amizade de bom tempo. Inclusive, jogamos bola junto e tal. Eu acredito que ele foi ali muito usado por Deus. Cara, todas as etapas. Para o que você vai contar agora. Todas as etapas. E aí, a enrolação dele é algo de Deus, né? A enrolação dele. Por quê? Porque, cara, foi passando... Isso que ele me falou na quarta. Foi passando o quarto, ele não respondeu. Na quinta, eu falei, Diógenes, que hora que é o negócio lá? Onde que é? Fome de bola. Não, calma aí. Ele falou assim, não, calma aí que eu vou falar com o Fred. Aí tem o Fred também na parada aí também. Não, calma aí que eu vou falar com o Fred. Aí deu quinta, sexta-feira. Cara, sexta-feira foi chegando à tarde. Ele, não, calma aí que o Fred vai me responder aqui, não sei o quê. Eu falei, nossa, eu vou perder um negócio. Aí eu falei assim, cara, eu vou ter que ir na comunidade sábado, porque lá eu falo com o Diógenes. Vou ter que ir na comunidade. Vou ter não que era ruim, mas eu estava indo na Central na época, né? Não, mas eu tenho que saber essa resposta. Eu tenho que ir na igreja. Eu preciso ir na comunidade porque eu tenho que conversar com o Diógenes. Na verdade, nem era com o Diógenes. Eu falei, eu vou falar direto com o Fred, porque, já saber cara, isso, não tem né? como enrolar esse negócio. E eu vim aqui na comunidade. Falei com a Thaís na época, falei, vamos na comunidade e tal. Aí é até mais perto de casa, né, a comunidade. Mas na época, a gente está falando de quê? Faz 2 um meses? tempão, faz 1 mês e meio, mais ou menos, né? E aí eu vim aqui. E eu vim, estava tendo um culto, praticamente, entre aspas, né? Normal e tal. E na época, cara, eu esqueci o nome dele que estava pregando. Putz, me fugiu o nome, que é psicólogo. André Aricó. Isso, Aricó. Fugiu o nome do Aricó. Aí, ele estava pregando, e naquele sábado de manhã ele começou a pregar, inclusive se ele estiver assistindo, cara, não deu, naquele dia eu ia falar com ele, mas eu não consegui. Cara, usado por Deus demais. O Espírito Santo ele foi fazendo um trabalho por etapas. E ele trouxe um sermão falando sobre exatamente as coisas que eu estava pensando. Dessa questão
não legalismo, mas de atender o próximo, olhar as pessoas com mais amor e tal, aceitar. Eu não lembro direito todo o enredo do sermão, mas eu sei que começou a fazer sentido, fez sentido. Eu falei, cara, é isso, meu. Eu não sou o único doido que está pensando nessas coisas aqui nesse momento. Tem mais gente na pegada. E eu gostei demais, eu me senti muito bem com o ambiente, a forma que a gente foi tratado e tal. E aí o Gabriel, que toca, chegou em mim e falou, lá, meu, você veio hoje aí, mas vem semana que vem, porque semana que vem que a gente vai ter um programa musical e tal. E eu falei para ele, não, eu venho sim, mas na minha cabeça eu já sabia que eu ia vir no outro sábado. Porque foi tão especial, eu me senti... Eu quero voltar, Eu falei, eu vou ter que vir de novo, porque, cara, é isso. Eu falei, é isso. Eu falei para ele, eu venho sim. E aí teve um projeto musical no outro sábado que foi muito especial. Tenho certeza que eu não participei dos bastidores, mas tenho certeza que deu um trabalhão para conseguir... Musical, a benção. Ensaiar tudo e tal. E foi muito especial, né? Eu e a minha esposa, a gente foi muito bem tratado. E nos 2 sábados eles falaram, meu, sobe no Juca lá. E a gente, não sei o quê, não vamos não e tal. Acabamos que não ficou, mas aí, no 3º sábado nós voltamos. Aí fomos no Juca, a gente foi muito bem acolhido. Cara, e aí... Tinha um lanchinho? Cara, é um segredo. Vou falar em off aqui, meu. Meu, tem que ter esse lanchinho. Tem que ter isso aí. A Thaís falou pra mim assim, inclusive o Diógenes, né? Falou pra Thaís, olha só, a cabeça do cidadão. Falou pra ela assim, não, fica aí que vai ter um açaí depois. E não tinha açaí depois. Ele jogou, eu falei, ô Diógenes, ela tá grávida. Ele é profeta. Diógenes não, ele meteu uma brincadeira, sem pensar do lado, vai ter um açaí. E não teve. Aí eu falei, você vai dar um jeito, você vai se virar para arrumar um açaí para ela agora. Não, fica tranquilo que sábado que vem vai ter. Falou de novo, mas não ia ter sábado que vem o açaí. Ele criou esse negócio. Mas aí no outro sábado, Deus mandou o açaí, cara. Você acredita? Aqui, não sei o que aconteceu, que teve o açaí. Acho que era... Não lembro, foi no domingo? Foi no domingo, depois do culto, acho que teve um açaí lá embaixo. Acho que não, nós começamos no sábado. Mas foi um domingo à noite que teve um açaí. Aí o Joyce falou, não, vai ter um açaí. Falei, para, velho, ela tá grávida. Não, vai ter sim. Aí acabou o culto, descemos lá. Cara, assim Deus foi preparando todo um ambiente, E aí os caras me chamaram para tocar. O Gabriel me chamou e falou, olá, você não quer tocar com a gente aí e tal? E eu não tava muito legal, assim. Falei para ele, cara, eu até posso, mas minha situação aí não tá muito legal. Ele falou, não, isso aí depois a gente resolve. Vamos ficar com a gente aí e tal, vamos começar a ensaiar. Como é importante esse convite. Essa abertura. Essa forma de falar, porque Deus foi utilizando seus amigos, que vocês já tinham um certo contato, para aproximação num ponto de conexão daquilo que é semelhante a vocês. Sim. Futebol, a música. A galera aqui, a recepção, a comida, o açaí. Sabe, assim, são pontos que, para nós, são coisas nada a ver. Mas que fazem a diferença. Mas o Espírito né? Santo, ele usa cada detalhe. E outra coisa, a oportunidade. Cara, o que me fez arrematar foi a oportunidade e o convite que o Gabriel fez para mim. Hoje, assim, eu tenho certeza que o Espírito Santo usou muito o Gabriel naquele momento, porque é o que eu precisava ouvir. Porque a gente que é músico, a gente vai na igreja e a gente não toca, a gente fica olhando e fica pensando, fala, mas se eu tivesse ali tocando ia ser tão legal, meu. Né? Se eu pudesse ali e tal. Ou que hora que eles vão me chamar? Cara, fica no seu subconsciente fazendo uma reunião com você ali e fala, não, fica tranquilo, uma hora alguém vai ver. Uma hora vai ver alguém ser sentado aqui, vai chamar, e vai passando o tempo e não vai acontecendo isso. Não vai acontecendo. Cara, e aqui Deus usou, tipo, acho que 30 minutos do que eu estava aqui dentro, o Gabriel já colou em mim. E aí, agora, né, nesse retorno, nesse processo, cara, isso aí já é meu top da minha lista já de prioridades. Criar essas oportunidades, ter esses convites, criar esse meio de acessibilidade para a galera. Essa visão de bastidores. Muito importante. Legal. E tudo isso resultou num batismo. Graças a Deus. Que você pode assistir aqui no YouTube também. Sim, Verdade. canal Que da dia comunidade. que foi, Lion? O sábado. Cara, aí você me pegou. Domingo, né? Num domingo? Foi no domingo à noite. Foi um domingo. Faz o quê? Uns 3 domingos? É só voltar em algumas...
algumas capas do YouTube dentro Eu acho que é uns da dois, comunidade. uns 2, 3 domingos atrás. Dentro aí. do canal da comunidade tem ali. Sim. O domingo do Se batismo. bem que a gente teve um batismo no Teve meu, uma leva, depois né, teve de mais batismo. um, depois vai voltando que você vai ver um monte de batismo aí. Verdade. Graças a Deus, né? Legal. Graças a Deus. Eu não estava aqui presente, mas assisti. Foi muito bonito, torcendo por você. Te mandei mensagem logo depois. E a gente está muito feliz com a sua participação. Você, a Thaís, ansiosos para conhecer o Miguel. Verdade. Quem assiste os stories ali fica na expectativa. Inclusive, hoje, nesse momento que estamos gravando, tinha algumas camisetinhas no varal. Sim. Homem de Ferro, não sei. Sim. Acho Ruffles. que é isso, né? Ruffles. Não vê onde botar nele essa camisetinha da Ruffles para ver como é que ele vai ficar. Então a gente precisa deixar registrado isso, porque um dia ele pode ver, né? Vai ver, falar, com certeza. filho, falamos de você ali. Tava no forninho. Isso. E o que tem daqui para frente? Lion, Thaís, Miguel, daqui para frente. O que, em poucas palavras aí para a gente... Tem algum projeto? Tem algo que vai surgir? Porque eu sei que você não vai ficar sentado ali no banco, parado, depois de toda essa história, todo esse processo. Você diz projeto religioso no nosso meio aqui? Acredito que sim. Na comunidade, né? Mas vai ter alguma coisa, não sei se Cara, você tem quer tanta falar. coisa, eu já projetei tanta coisa para minha Não vida. dorme, aí. né? Nossa, tanta coisa. A gente tem tantos projetos, tanto na área familiar, profissional, na área social, comunidade, religião. Cara, eu acho que assim, a minha visão ela tem mudado muito, assim, meu projeto de vida e projeto de véspera de Jesus voltar. Sabe, aquele momento que Jesus reúne os discípulos e fala, cara, agora toma o Espírito Santo aí e sai correndo aí, que a gente precisa fazer um trabalho legal. Então eu estou nessa pegada. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer, tem um trabalho muito grande. E o meu projeto na comunidade... hoje, assim, meu ministério é esse ministério do making off, do ministério dos bastidores, ministério. Isso já é um nome? Será? Cara, não sei, eu tô pensando tô pensando aí no nome. Mas eu já fiz um checklist, pontuei, orei bastante a Deus, conversei com o pastor Jair, inclusive nós vamos ter uma reunião sábado agora. Hoje é quinta gravação, sexta, sábado vai ter reunião de comissão, um pouquinho antes a gente vai reunir. Inclusive você já está convocado para estar nessa reunião. E nós vamos falar um pouquinho, eu vou apresentar esse projeto, essas ideias, baseado em tudo isso que eu falei, de making off, de bastidor. Eu escrevi alguns projetos, algumas coisas com esse olhar e vou tentar apresentar para... E não dá para fazer sozinho, né? Vai precisar de gente. Vai pedir muita então, gente. Comunidade, muita gente. Se disponha a trabalhar, a fazer a diferença na vida do outro, né? Que Deus nos abençoe, né? Nos Amém. use. Amém. E que Deus continue usando você, sua família, toda sua família. Eu sei que sua mãe é muito missionária também, tive o prazer de conhecê-la. Sim, seu pai, meu né? pai, Uma vixe. figura, né? Curti muito conversar com ele. E, Wayne, estamos chegando aqui já no final, mas depois de tanta conversa, olha só, né, esse bate-papo, o quanto rendeu. E acredito que tenha impactado você também, que nos assiste, assim como impactou a gente. E você pode, quem sabe, indicar para alguém, falar assim, lembra do Lion? Então, ele abriu o coração lá no podcast da comunidade, assiste a partir do minuto 20, segue a partir dali, olha o que ele fala. Além de seguir também as nossas redes sociais, que logo a gente divulga. Mas para fechar com chave de ouro, vamos a uma passagem bíblica, ou o texto que você falou que quer ler. Mesmo. É esse mesmo, porque, cara, a Bíblia não é um livro sagrado por acaso. Né? Ou melhor, a Bíblia não é um conjunto de livros sagrado por acaso. Ler a Bíblia e ler um livro de Harry Potter não é a mesma coisa. Ler a Bíblia e ler um livro de história de alguma coisa não é igual. Porque existe um item que difere de um do outro, que chama Espírito Santo. Né? Você pode ler a história de Davi e Golias,
que o menininho girou e matou um gigante. Você pode pegar uma historinha em quadrinhos. Hoje a Marvel escreve com a criatividade muito melhor do que essa história. Mas não tem o Espírito Santo, que é essa diferença que traz aqui. Então, para mim, a Bíblia é algo muito especial. E depois de tudo que nós falamos, eu gostaria de falar sobre Provérbios 16. Olha só que louco. A gente vai encerrar com esse texto. Fala assim, ó: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo que você faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que Deus abençoe os seus planos e eles darão certo. Amém. Cara, então, não está aqui por acaso. Nós não gravamos isso aqui por acaso. E Deus não mandou essa palavra por acaso. Eu não preparei esse texto, até porque você me avisou agora em cima da hora sobre o texto. É proposital. E, cara, se tem uma coisa que eu estou desconstruindo na minha vida e estou começando a construir, é não preparar. Sabe assim, se eu for ter oportunidade de falar alguma coisa, eu não preparo. Porque eu acho que Deus ele tem que preparar. Eu tenho que preparar o meu coração e o meu espírito para conseguir ouvir. Mas eu tô mudando, estou quebrando muito paradigma comigo de eu sentar e falar, peraí, deixa eu ver sobre o que eu vou falar. Eu acho que eu tenho que falar. Cara, não tem isso. Deixe ser usado. Não tem. E eu tenho tentado fazer essa experiência, sabe? Assim, o que eu tenho que falar? Não tenho que falar nada. Se eu for falar, já é errado, porque quem sou eu para falar alguma coisa? Então, eu vou manter a minha comunhão e na hora a minha boca vai abrir e o Espírito Santo vai falar aquilo que ele quer falar. Que foi o que aconteceu agora. A prova real disso está aqui. A gente não sabia sobre o que ia falar. É importante esse contato contínuo, né? Porque assim como algum estudante que não vê a matéria da prova, não vai cair do céu. Sim, sim. Mas ele precisa ter os bastidores, lendo, estudando, sim, comunhão diária, oração, dedicação e quando for solicitado, para ele lembrar de alguma coisa, ele tem que ter estudado antes, né? Sim. Então, quando eu falo não preparar, não é que durante o meu dia eu não estude, não, pelo contrário, né? Foi o que eu falei no começo. Eu tenho dedicado mais tempo da minha rotina para isso, para ler a Bíblia, para estudar, para estar em comunhão com Deus, através de uma oração, através de assistir um vídeo especial, ou um próprio vídeo do Rodrigo Silva, que eu gosto de assistir bastante. E é legal que assim, o Rodrigo Silva começa a falar, eu pauso. Vamos lá, Mateus 1. Eu pauso, abro a Bíblia em Mateus 1 e leio, capítulo 1. Aí eu crio meu raciocínio em relação àquilo. Eu acho que isso aqui é isso. Aí você solta o vídeo. eu solto para ver o que ele vai falar em cima daquilo. Para ele não criar na minha cabeça uma ideia. Só beber de uma fonte. Exato. Para eu falar assim, entendi o que ele... Não, primeiro eu leio, aí estudo aquilo lá, aí eu solto o vídeo para ver o que ele vai falar, se bate com o que eu estou pensando ou não e concluir. E tem sido bem legal isso. Muito bom. Sempre o convidado ora no final. Então, após todo esse momento muito rico de tantas informações, troca, abrir do coração, conversão, a gente pede que você ore, por gentileza, por aquelas pessoas que estão também nos assistindo, porque o objetivo nosso aqui é conectar as pessoas a Jesus. Então é uma forma diferenciada de você pregar o Evangelho, estar nessa configuração de podcast. E logo depois, então, a gente finaliza com as redes sociais, a sua, da comunidade, que a equipe aí vai colocar para a gente. Mas antes, vamos conversar com Deus, que é o grande motivo da gente estar aqui reunido. Sim, graças a Ele, né? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá, ainda em liberdade. Amém. Por essa tecnologia, por tudo isso que o Senhor preparou para nós hoje, por essas falas, porque o Seu Espírito Santo esteve entre nós. E eu tenho certeza que nada dito aqui foi por acaso. Alguma pessoa, talvez, ouvindo isso, possa mudar um pouco o seu coração, a sua forma de pensar, que a gente possa ser útil
no seu ministério para Amém. outras pessoas. Agradeço o Senhor porque estamos tentando usar essa tecnologia para poder alcançar outras pessoas e pedimos que o seu Espírito Santo possa fazer esse caminho, essa condução para que chegue até todo aquele que precisa ouvir essa palavra. E não só através da tecnologia, mas que nós possamos, enquanto pessoas, sermos a palavra. Sermos responsáveis e poder levar o seu evangelho, não através daquilo que falamos, mas daquilo que somos e mostramos através dos nossos atos para as pessoas. Nos ajude a ser pessoas melhores, a ter mais amor, mais empatia. E nos ajude a ser umas pessoas diferentes, aonde o seu Espírito Santo possa conduzir a nossa vida e nos ajude a tomar as melhores decisões. É isso que eu te peço e te agradeço por Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, Lion, por sua disposição. O N também, compartilhando aqui a bancada. É que novos episódios surjam aí para que a gente possa aprender também um pouco mais. A gente desse lado, vocês aí assistindo através do smartphone ou até mesmo pela sua TV. E compartilhe, se inscreva, porque as nossas redes sociais estão aí à sua disposição. Só seguir, como o Igor falou, compartilhar e ficar aqui pertinho da gente, que logo mais vem um novo episódio também, né? Laio, foi muito bom ter você aqui. Volte outras vezes com outras experiências para contar. Sei que sua história é muito grande, Sim, né? Aqui é um recorte, né, do que você contou, compartilhou com a gente. Tenho certeza que vai ter outros momentos que você vai poder trazer novas histórias, novas experiências para compartilhar com a gente, com quem está nos assistindo, e inspirar ainda mais a vida e a caminhada espiritual. Né? Amém. Agradeço a oportunidade, o convite mais uma vez aqui. É algo muito especial, né? É uma ferramenta muito especial e não é por acaso, né? Poder dar voz a isso é bem importante, né? Então, parabéns por vocês e quem idealizou, quem executou, as pessoas que estão na frente da câmera, as pessoas que não estão na frente da câmera, né? Tem uma galera ali no fundo, tem uma galera que edita, tem aquela galera que compartilha. Então, assim, é uma corrente, né? Uhum. Então, que o Espírito Santo, que Deus possa utilizar tudo isso. Tem tanta coisa ruim que essa mesma ferramenta usa, então que o Espírito Santo possa nos ajudar a usar para uma coisa importante, boa, e que é motivo de vida ou morte. Amém. Que é motivo de salvação ou perdição. Então, que Deus faça o trabalho aí, que essa palavra não só de hoje, mas dos outros, né? Dos outros episódios que tem aí, que possa chegar no coração das pessoas e nos ajude a ser pessoas melhores, né? Amém. Amém. Muito obrigado. Fique com Obrigada. Deus. E até o próximo episódio.